Ô Juninho, nesta semana o Ministério da Saúde registrou 512.353 casos prováveis de dengue desde o início do ano. Já foram contabilizados ainda 75 óbitos pela doença, enquanto 340 mortes estão sendo investigadas em todo o país. Entre os casos prováveis, quase 55% são em mulheres e 45% em homens. A faixa etária dos 30 aos 39 anos segue respondendo pelo maior número de casos, seguida pelo grupo de 40 a 49 anos e de 50 a 59 anos. Já no ranking dos estados, Minas Gerais lidera em número absoluto de casos prováveis com 171.769. Em seguida aparecem São Paulo com 90.223, Distrito Federal com 64.403 e Paraná com 55.532 casos prováveis, tá bom? No estado de São Paulo já foram confirmados pela Secretaria de Saúde 51.175 casos de dengue. Então, atenção, esse número não é o provável, e sim os que já foram diagnosticados desde janeiro até hoje. Também foram contabilizadas no estado 11 mortes e outras 16 ainda estão em investigação. Os números estão assustando os servidores das vigilâncias de todo o estado, até porque esses números são apenas no início de ano. É o que informou Elizabeth Moro, da Vigilância em Saúde de Estrela do Oeste. De acordo com ela, o número de notificações na cidade ainda é baixo e isso é que preocupa, né? Porque pode estar acontecendo uma subnotificação da dengue. Elizabeth lembra que alguns, dos sintomas da dengue e Covid-19 são muito parecidos, né? E por isso os munícipes devem procurar a unidade de saúde mais próxima para realizarem o diagnóstico. Vamos ouvir ela falando a respeito desse caso, a saúde lá de Estrela do Oeste. Boa tarde. Em relação à Estrela do Oeste, até o momento nós tivemos 29 notificações, né, de dengue. Dessas 29, nós não tivemos nenhuma positiva. Nós temos descartada, né? 12 descartada, algumas estão aguardando o resultado ainda. Não tivemos nenhum caso grave, mas o que preocupa a gente é em relação à notificação. O que a gente está tendo casos também de Covid, e tem alguns sintomas que são parecidos. Febre, mialgia, que é parecido com a cefaleia, né, que é a dor de cabeça, e muitas vezes talvez a pessoa não procura, né, uma unidade de saúde, e é muito importante a notificação, porque a gente viu que no Brasil, aí no estado de São Paulo também a gente está tendo vários casos, né, o número de casos é muito grande, e a gente pede aí para a população tá procurando atendimento, cuidando também do ambiente, né, para não deixar acumular água, né, nos locais, mas a gente preocupa no sentido assim, notificação, a gente precisa dessas notificações, e as pessoas, se tiverem sintomas, procurar a unidade de saúde mais próxima, né, de sua residência, para estar verificando. E aí na unidade mesmo vai fazer o diagnóstico, a pessoa tem os exames lá à disposição? Sim, tem na unidade. Até o terceiro dia do início dos sintomas dá para se realizar o NS1, mas o NS1 a gente faz uns 3 primeiros dias do início dos sintomas, mas isso não descarta dengue, porque se der negativo, a pessoa tem que colher no 6º dia a sorologia, que muitas vezes a pessoa acha que já descartou dengue, não. A partir do 6º dia, né, do início dos sintomas, com a sorologia que a gente descarta a dengue. Sobre o índice larvário, como que tá a situação aqui em Estrela? Parece que tá preocupante. Ainda estão os vigilantes, né, da saúde estão encontrando larvas nas casas? Sim, está encontrando. Então, o Lira, né, deu 1,82. O normal é abaixo de 1. Então, a gente está numa situação que a gente fala de alerta, né? A gente tem que ficar atenta porque estão encontrando, né, criadouros. Então, a gente precisa do apoio da população para estar eliminando esses criadouros, porque muitas vezes a pessoa tá
tá com dengue, aí ela vai no local do trabalho dela, tem a larva, né? Tem o criadouro lá e pode estar picando, né? E tá passando para as outras pessoas. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E tá em geral agora com as chuvas, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, tem que estar eliminando esses criadouros. Uma questão também em relação à dengue tipo 3, que apareceu em Votuporanga, né? Voltou a aparecer. Em Estrela ainda não apareceu esse tipo de dengue. Como está essa situação? Não, em Estrela, como eu disse, a gente não teve nenhum caso confirmado, então também não conseguiu isolar, né? A gente não teve caso positivo. Mas nós não tivemos, alguns pacientes talvez internados suspeita, né? Porque a partir dengue suspeita a gente já faz a notificação, mas não foram confirmados. Mas os médicos estão atentos, hidratando, né? Já quando procura a unidade suspeita, realiza o hemograma também para estar monitorando esse paciente, fazendo a hidratação. As unidades de saúde têm as cadeiras para estar, né, se necessário também o equipamento para fazer o material que a gente fala, o insumo para fazer a hidratação do paciente de acordo com o peso do paciente. E o diagnóstico já sai no mesmo dia ou não? O hemograma, geralmente, o hemograma sai no mesmo dia, 3 a 4 horas depois da coleta. Como eu disse, se fizer o NS1 até o 3º dia do início do sintoma der positivo, você já considera positivo dengue. Se não, tem que repetir no 6º dia. Mas o médico já faz a classificação, o classificado em tipo A, B ou C. O tipo A, que a gente fala que é o caso mais simples, você consegue tratar com hidratação oral, orienta, monitora com hemograma e orienta, e o paciente pode estar fazendo a hidratação oral em casa. Já o tipo B ou C já é nível mais hospitalar, geralmente o paciente fica no pronto atendimento ou na unidade no período que está aberta para estar fazendo a hidratação se necessário. Então fique atento aos sintomas que podem surgir no corpo, né? Vale lembrar que a dengue é traiçoeira e pode se agravar, ainda mais se for pega junto com a influenza ou com a Covid-19. A dengue deixa a imunidade corporal muito baixa. Em relação aos casos de Covid-19, segundo a secretária de Saúde de Estrela, Denise Bessa, foi registrado na semana passada 8 casos positivos para a doença. Ainda não saiu o balanço desta semana, porém, a secretária disse que os casos podem aumentar e muito após o carnaval. Bom, falando agora da dengue em Jales, né? Dá um giro na região. De acordo com a Vigilância Epidemiológica de Jales, a cidade registrou de janeiro até hoje 75 notificações de dengue e dessas 9 casos foram positivados. Além disso, existem mais 3 casos, né, notificados para chikungunya, mas ainda nenhum foi confirmado. Já aqui em Fernandópolis, o secretário de Saúde da cidade, Ivan Veronese, disse estar preocupado com o aumento expressivo dos casos de Covid-19 na cidade. De acordo com ele, foram registrados alguns casos graves de Covid no município. De janeiro até hoje, a cidade acumula 121 casos positivos e 10 casos desses já foram considerados graves. Já em relação à dengue, o secretário Ivan disse que ainda existem poucos casos, mas pediu que as pessoas que realizarem o diagnóstico em laboratórios particulares notifiquem a unidade de saúde mais próxima de sua casa. Vamos ouvi-lo, Ivan Veronese. Boa tarde a todos que ouvem e assistem o Alvorada Notícia, passando para dar algumas informações sobre a campanha da dengue e a campanha também do Covid, né? Uma vez que nos últimos dias houve um aumento expressivo em casos de Covid e estamos aqui para estar pedindo à nossa população de Fernandópolis e Brasitânia que redobrem a atenção quanto à transmissão do Covid. As pessoas que ainda não se imunizaram com a vacina da bivalente, a gente pede que vá até as unidades de saúde, vá até a central de saúde para estar imunizando, porque houve um caso, quer dizer, alguns casos graves, né, de Covid, e a gente já tem o conhecimento que a maioria das pessoas não foram imunizados pela essa dose da bivalente esse ano. Então, o que a gente pode estar informando aqui é que houve um aumento expressivo nas últimas 3 semanas
casos de Covid. Na primeira quinzena nós tivemos 28 casos positivos, na segunda quinzena já foi para 92 casos positivos e agora na terceira quinzena, antes do feriado de carnaval, nós tivemos 121 casos positivos, sendo que 10 casos desses foram considerados mais graves. Então a gente pede à população que tomem cuidado, façam isolamento, uso de máscaras, pessoas com sintomas gripais, vai até as unidades de saúde para estar fazendo o teste, para estar sendo pelo menos acompanhado pelo profissional médico, tá bom? Uma outra situação que a gente vem pedindo já há alguns meses e a gente está controlado é a questão da dengue. Temos poucos casos de dengue no município. Nós pedimos até que a população, em caso de estar fazendo o teste do Covid, da dengue em laboratórios particulares, que notifiquem através das unidades de saúde, para que a gente realmente tenha o conhecimento de aonde a gente pode estar tendo uma proliferação maior do mosquito da dengue. Hoje nós estamos com números baixos ainda de casos, né, de dengue, porém a equipe assim está fazendo um trabalho de bloqueio quando há uma notificação positiva de dengue. Então a gente pede à população que mantenha seus quintais limpos, seu imóvel limpo, sempre quando tiver alguma pessoa com positivo de dengue, notificar nas nossas unidades, para que a gente tenha esse controle efetivo e que não venha acontecer o que está acontecendo em outros municípios. Aqui em Fernandópolis a gente já ainda está com o controle bem feito. Estamos fazendo um trabalho de visitação aos nossos munícipes e agora a gente vai intensificar mais ainda através dos nossos agentes de endemia e os agentes comunitários de saúde também, para estar informando e notificando as pessoas que estão com caso de dengue na família, para a gente estar fazendo o bloqueio, tá bom? A gente espera aí que... Bom, tá aí, palavras do Ivan Veronese. Agora nessa questão de aumento, já até um certo ponto se era esperado, né, Juninho? Já que sim. Carnaval, final do ano, muita gente se acumulando em locais apertados, coisa e tal, aproveitando, né? Olha, eu tenho fontes seguras aí para dizer que em Fernandópolis tá assustador, né? Tá assustador, não queremos criar nenhum pânico aqui na população, mas já triplicou os casos, inclusive dengue e inclusive a Covid, né? A Covid está assustando aí, né? São 10 casos graves de algo que a gente pensou que não iria mais voltar. Já veio muita gente utilizando máscara de novo, né, Covid. Esses dias aqui tinha muita gente aqui no shopping frequentando com máscara, então tem que ter esse controle, tem que ter essa consciência. Ontem choveu bastante, não custa nada você dar uma olhadinha no seu quintal, ver se está tendo aí algum lugar onde possa ter criador da larva, do mosquito. Então tem que dar uma olhadinha. Se tem alguma casa desocupada aí próxima a vocês, dê uma fiscalizada também. Ali, dá uma olhada. A imobiliária que talvez esteja cuidando da casa, olha. Exato. Acho que é legal vocês darem uma passadinha aqui, né? Tá fechado, ver como que tá a descarga, enfim. Tudo tem que ser muito bem observado, né? E se acaso não tiver uma resposta, se você observar algum terreno também que esteja sujo, tenha garrafinhas, copos plásticos, também ligue para a ouvidoria da prefeitura. É bem bacana você até pedir para o Bruno também, talvez amanhã a gente abrir um espaço para a população mandar endereços, fotos, vídeos de lugares onde estejam realmente necessitados de uma fiscalização para a gente informar a prefeitura, né? Porque ninguém conhece mais a cidade do que os moradores, né? Então se você tem aí,
avistou alguma coisa irregular, ou no vizinho, ou o terreno de prefeitura. Porque da mesma forma que a gente faz o nosso trabalho, limpa o nosso terreno, a nossa casa, deixa tudo organizado, a prefeitura tem que fazer o mesmo com o deles também. Por exemplo, aqui na rádio nós voltamos a ter o álcool em gel ali, né? Na recepção da emissora, tá né? lá, A gente tá utilizando, todo mundo utilizar. Agora, esse negócio de Covid, realmente é preocupante, né? Porque não se passaram aí nem 60 dias do começo do ano, né? 121 casos já foram sendo registrados. 10 casos, né, considerados graves. Exatamente. Né? Então, a gente tem que ficar bastante atento, né? Tem que verificar talvez a nossa vacinação, se está tudo em dia. Inclusive, evitar se aglomerar novamente. Evite. Né? Agora, se precisar, por exemplo, ir no lugar... não iria precisar mais falar sobre isso. Eu também acreditava, mas realmente voltou com força, né? Agora, se você precisa ir a algum lugar que haja acumulação de pessoas, né? Não tem problema nenhum você utilizar a sua máscara, levar o seu álcool em gel, né? Isso não é vergonha, gente. O melhor é você se proteger, tá bom? Se protegendo, a gente vai com certeza diminuir esses casos, né, de Covid que vem sendo registrados aí na cidade. Se a gente já começar a aplicar algumas medidas, mesmo as mais simples, né? A gente pode evitar que isso cresça e a gente já imaginou a gente ter que ficar em casa de novo? De novo, tudo parado. Tudo parado, então. Pensou? Mas tem vacina. Eu vou te falar isso aí. Rapaz, há modificações. Sim, do vírus. Então a gente tem sim que é o problema. Bem atento, sim. E a gente tem que tomar assim como a gente cria imunidade contra ele cria imunidade contra as vacinas. Exatamente. Entendeu como funciona? É dessa maneira. Bom, vamos tomar todo o cuidado necessário aí, tá bom? Vamos nos proteger nossa família, proteger os amigos e tudo mais.